No último episódio, falamos sobre o marco temporal do 7 de setembro. Vai dizer que você perdeu esse episódio? Se você não assistiu, vai nos outros episódios e volta aqui para continuar com a gente. Ah, não, eu fico revoltada com uma coisa dessas. Então você tá no clima perfeito. Segura aí, porque agora a poeira vai subir. Como a gente já viu, a independência não foi um fato fofo, romântico. Pois é, Max, muitos grupos se organizaram para que o Brasil deixasse de ser colônia muito antes de 1822. E história é assim, né? Uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, e eu agora vou puxar os ideais iluministas lá do século XVIII, da Revolução Francesa. E que eles queriam o quê? Um governo liberal, constitucional e a separação entre a Igreja e o Estado. Tudo que não acontecia entre Portugal e o Brasil colônia. No século XVIII, a relação entre a elite brasileira e Portugal estava desgastada. A exploração da metrópole altíssima e a pobreza não parava de crescer. Ou seja, clima perfeito para uma revolução. E a mais famosa delas é a Conjuração Mineira. A gente aprende na escola Inconfidência Mineira. Mas o termo inconfidente significa traidores, ou seja, um termo que foi dado por Portugal, que eram os opressores nesse caso. Essa revolução começou pela elite local. Não foram os pobres quebrando a Bastilha como lá na França. Em 1789, a elite socioeconômica de Minas Gerais acreditava que a capitania conseguia se autogerir, porque eles produziam muito ouro, logo eles poderiam ser independentes da metrópole. A Conjuração Mineira não saiu do papel. Liberdade, igualdade e trairagem. Um dos inconfidentes, Joaquim Silvério dos Reis, traiu o grupo e contou todo o plano para o governador. Os envolvidos foram presos e Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que era o mais famoso, ele virou um mártir. Ele foi enforcado, esquartejado e parte do seu corpo foi colocado na Estrada Real como recado de Portugal para que quem quisesse enfrentar a monarquia ia passar pelo mesmo problema. O problema é ótimo. Quem enfrentasse a monarquia também ia sofrer o mesmo tipo de sanção, né? Corta para 1798 e a gente vai lá para a Bahia na Conjuração Baiana. Diferente da mineira, essa teve apoio das camadas mais pobres da população, porque foi a fome que uniu essa galera. E esse movimento também ficou conhecido como Revolta dos Alfaiates, Revolta dos Búzios, e contou com o apoio de parte da elite que estava insatisfeita porque Portugal estava atrapalhando seus negócios comerciais. A revolta se inspirou na Revolução Francesa e na Revolução Haitiana. E diferente da Conjuração Mineira, eles defendiam o fim da escravidão. Eles começaram a distribuir panfletos por Salvador dizendo #Fora Portugal. Não demorou muito para que os cabeças da revolução fossem encontrados e a revolta fosse fortemente deprimida. Desculpa. Não demorou muito para que os cabeças por detrás da revolução fossem encontrados e a revolta fosse fortemente reprimida. E a rigidez nas punições mostra o quanto Portugal estava preocupado com esse tipo de revolução, com a participação negra e aos moldes da revolta do Haiti. E agora seguimos para 1817, na Revolução Pernambucana. Essa foi a única das três que efetivamente conseguiu se realizar, porque os integrantes tomaram o poder e formaram um governo provisório. Os pernambucanos já não eram felizes com Portugal e tudo só piorou com a chegada da corte em 1808. E além dos impostos, que eram altos e mantinham o luxo da realeza, havia também o problema de que portugueses ocupavam altos cargos públicos. Eles mal chegaram aqui e já sentaram na janela. A tensão era enorme e o estopim foi porque um dos revoltosos reagiu à ordem de prisão de um militar e o assassinou. A notícia da morte correu mais rápido do que fofoca no zap zap das tias, entendeu? Não custou muito para que os revoltosos tomassem o poder em Recife. O governo provisório proclamou a República da Capitania de Pernambuco e uma das suas principais medidas foi propor liberdade de credo e liberdade de imprensa. A instituição do princípio dos três poderes e o aumento do soldo dos soldados. Soldo dos soldados? É, amigo, aqué, bufunfa, mana e din-din. Entendi.
Mas o mais triste é porque, como essa revolução teve a participação de grandes fazendeiros, eles não acabaram com a escravidão. Com isso, Dom João tinha uma bomba nas mãos. E o diálogo não era uma prática naquela época para a solução de problemas, né? Foi um verdadeiro massacre. A repressão ela foi tão violenta que 2 meses depois a revolução já tinha acabado. Essas foram as 3 principais revoluções que aconteceram antes da independência. Porém, até depois de 1822, as revoluções continuaram acontecendo. 2 anos depois da declaração de independência, aconteceu em Pernambuco a Revolução... É Revolução? Confederação do Equador. 2 anos depois da declaração de independência, aconteceu em Pernambuco a Confederação do Equador. Ela questionava o autoritarismo do imperador, que chegou a mandar fechar a Constituinte e impor os termos da Constituição de 1824, que dava o que para ele, Gabi? O poder máximo. E esta notícia chegou indigesta para as províncias nordestinas como Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Quando o governador de Pernambuco, que era liberal e não gostava do autoritarismo de Dom Pedro I, ele é deposto, o que vai acontecer? Os revoltosos instauram um governo provisório em Pernambuco. Na Confederação foi instituída a República e a escravidão foi abolida. Amém, né? Não demorou muito para que Dom Pedro I mandasse para o Nordeste as suas tropas para acabar com a Confederação do Equador. Os soldados imperiais fizeram seu serviço e em 29 de novembro de 1824, os líderes revoltosos foram presos, mas só Frei Caneca foi morto. Amigo, a luta pelos direitos civis nunca foi fácil. E precisamos lutar diariamente por liberdade e democracia. E o Nordeste sempre salvando o Brasil, né? Amo o Nordeste. E você sabe histórias de mulheres que fizeram parte dessas lutas? Vem com a gente, porque no próximo episódio a gente vai falar das mulheres, das heroínas que foram excluídas da independência do Brasil. Curtiram? Então cliquem no sininho para ativar as notificações. Se você não está seguindo o canal, comece a seguir a gente, Poeira da História. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Da realeza. Foi. Tá. É porque eu já tô lá.